Quando vemos, nos dias de hoje, sobretudo nos ambientes ainda retardados, quando a medicina já conquistou maiores conhecimentos não só sobre a etiologia como na terapêutica, que a tendência do povo é procurar confiadamente a curandeiros e charlatões, aglomerando-se à volta deles, esperançados em curas às vezes impossíveis, nada há de estranhável que naqueles dias remotos corressem desesperadamente para junto de Jesus que realmente tinha poderosos meios de cura e de auxílio. Nunca se negava, e em todas as oportunidades procurava edificar as almas e redimi-las de si mesmas, e se, agindo, transgredia as normas, os hábitos e os costumes como, por exemplo, efetuando curas aos sábados, desprezando os exageros das regras sobre a pureza, etc., era para demonstrar, ao mesmo tempo em que fazia o bem, que a caridade estava acima dos formalismos estéreis e que, como costumava responder aos fariseus, ele, como homem, era o senhor do sábado e não seu escravo. Quando limpava os leprosos e mandava que se apresentassem aos sacerdotes, era para que o benefício fosse completo, porque os sacerdotes eram obrigados a fornecer ao doente atestado de sua cura, cessando seu isolamento em lugares solitários, podendo eles, daí por diante, reintegrar-se no convívio da família e da sociedade. Com isso também demonstrava que a misericórdia divina, quando concedida, purificava o corpo e o espírito, e quando devolvia a vista aos cegos, desligando os doentes de suas provações kármicas, dizendo-lhes, ide não pequeis mais, queria explicar ao povo que as trevas, como todos os sofrimentos, vêm da prática dos erros, da ausência de virtudes e que nestas existe somente claridade. E até mesmo não levantou de seus esquifes os que se tinham como mortos. Isso foi para provar que a vida é eterna e que os corpos humanos são meras contingências das reencarnações punitivas, nos primeiros degraus da escada evolutiva. Capítulo 27. Outros lugares. Em Cafarnaum e seus arredores, efetuou inúmeras curas e beneficiou multidões de suplicantes. Diz o Evangelho que efetuou também muitos milagres, como, por exemplo, a pesca maravilhosa, em que faz segura demonstração do seu poder de vidência, ao qual, na certa, possuiria em imensa amplitude, e 2 multiplicações de pães, uma das quais na cidade de Júlia, na Decápolis, que o Espiritismo também pode explicar como condensações fluídicas, multiplicadas em cadeia, o que, para o Divino Mestre, seria possibilidade natural. Todos os sábados comparecia à sinagoga local, para pregar ao povo na cidade onde estivesse no momento, como era direito e dever de um rabi interessado na boa orientação dos crentes. E um dia, em Cafarnaum, na sinagoga, apresentaram-lhe um operário que sofrera um acidente e tinha, como consequência, a mão seca, morta, pedindo-lhe que o curasse. Mas os fariseus intervieram imediatamente, com malícia, perguntando-lhe se lhe era lícito curar no sábado, ao que Jesus respondeu, respondei primeiro, que será melhor fazer num dia de sábado, um benefício ou um dano? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? E como os interpelados não encontrassem resposta hábil e justa, ele curou o doente ali mesmo. Este modo de confundir os opositores em público, na resposta justa e honesta aos seus ataques, pondo a nu suas hipocrisias, despertava enorme rancor por parte dos fariseus porque, de cada encontro, Jesus saía engrandecido e eles diminuídos. Todos os sábados surgiam dificuldades e discussões, porque Jesus andava sempre acompanhado de doentes, miseráveis, desvalidos de toda a espécie e jamais deixava de atendê-los pacientemente, não só curando-os de seus males como, sobretudo, consolando-os e esclarecendo-os nas promessas, tantas vezes repetidas, do próximo reino de Deus, destinado a todos aqueles que cumprissem suas leis universais e eternas. Durante os primeiros tempos em que ali esteve, fazia suas pregações, de preferência no porto, entre os pescadores escravos. Assim que se aproximava, todos acorriam para junto dele para ouvir suas palavras de salvação e, por fim, a movimentação era tão considerável, que os capatazes intervieram e reclamaram junto às autoridades, alegando que aquelas reuniões prejudicavam o rendimento do trabalho dos homens, visto que eram todos assalariados. Estas reclamações eram sempre atendidas por Jesus que, nestes casos, mudava o lugar das pregações,
por ser exato respeitador das leis, visto que assim pregava, dizendo: dai a César o que é de César. O publicano Levi, de dentro de sua guarita, no cabeço da ponte do porto, de cujos impostos era arrendatário, via essas coisas, ouvia o que diziam e, muito mais que isso, sempre que possível, ouvia as pregações, e todas as vezes que Jesus por ali passava, saía da guarita e inclinava-se respeitosamente, saudando, até que um dia aproximou-se mais, curvou-se ainda mais e disse incisivamente: creio que o dia da salvação vem, como tu pregas, Senhor, porém eu ficarei de fora, por ser um homem impuro e cheio de imperfeições. Ao que Jesus, parando e olhando firmemente, respondeu: Deus anda sempre junto daqueles que têm o coração humilde. Deixa a tentação dos bens perecíveis e vem comigo. Então Levi, exultante, abandonou o seu posto no mesmo instante e o seguiu, convidando, logo depois, para repartir o pão em sua casa, honrando com a sua presença, e tendo Jesus aceitado, convocou a vários de seus colegas de profissão e os discípulos do Mestre, para aquela mesma noite. Por causa disso surgiu um grande escândalo entre os fariseus, porque era dia de jejum e alguns discípulos de João Batista, que se encontravam na cidade, protestaram em honra de seu rabi morto, e também porque os cobradores de impostos eram considerados ladrões e gente impura. Um rabi, portanto, não podia, segundo a lei, sentar-se e comer com gente dessa espécie. E se aglomeraram vários deles frente à casa de Levi, reclamando em altas vozes, até que Jesus, saindo, os esclareceu sobre o fato, dizendo: não disse o Senhor, por Osés, prefiro a misericórdia aos sacrifícios? Eu não vim chamar os justos à penitência, mas sim os pecadores. E no outro dia, em casa da sogra de Pedro, o povo se reuniu em volta dele, muitos ficando de fora, por não haver lugar, e os fariseus, que não o largavam, buscando sempre motivos para comprometê-lo, entraram também para ver o que ele fazia. E Jesus estava fazendo sua pregação de costume, quando a caliça do forro da sala começou a cair, abriu-se nele um buraco e fizeram descer por ele um paralítico deitado em uma padiola. O fato não alarmou os assistentes porque, quando presente Jesus, muitas coisas extraordinárias aconteciam, e também porque sabiam que as casas das aldeias montanhosas ou encostadas a morros, eram construídas, como já explicamos, encravadas nas encostas, eram baixas e possuíam, em lugar de telhado, um terraço aberto, que captava a chuva e servia também de dormitório no verão. Os terraços das casas comumente se uniam formando blocos de residências ligadas entre si. O piso desses terraços era feito de galhos secos trançados, sustentando uma camada ou duas de terra socada e cozida ao sol. Os homens que conduziam o doente paralítico, não podendo entrar pela porta obstruída pela multidão, subiram ao terraço, quebraram a terra cozida, afastaram os galhos e desceram-no com a padiola, pelo vão aberto. E quando depositaram aos pés de Jesus, o doente moveu para ele os olhos macerados e tristes, pedindo: socorre-me, Rabi, estou cansado de sofrer. Jesus, então tomado de compaixão, e ante aquela fé tão intensa, disse ao doente: teus pecados te são perdoados, meu filho. Mas os fariseus presentes se escandalizaram com tais palavras porque, perdoar pecados, segundo a lei, só o podia Deus, e assim clamavam em vozes altas, protestando. Mas Jesus, encarando-os, perguntou: o que julgais mais difícil, perdoar os pecados deste doente ou curá-lo? E, não havendo resposta pronta, acrescentou, incisivo e seguro: para que saibas que o Filho do Homem tanto pode fazer uma coisa como outra, olhai e vede. E voltando-se para o doente, ordenou-lhe: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E, sob o maior assombro dos presentes, o paralítico levantou-se, estremunhado e vacilante, colocou a padiola às costas e foi-se embora pelo corredor que a multidão, solícita, lhe abriu até a porta. Com estas coisas, a medida das hostilidades dos inimigos foi se enchendo e a notícia de que aquele rabi era um contraventor da lei foi sendo espalhada pelos fariseus, dando margem a que muitos de seus seguidores ou simpatizantes fossem se afastando, muitas portas se fechando e muitos cortavam caminho para se desviarem dele, amedrontados.
Então Jesus passou a levar seus discípulos para os campos e pomares próximos, fora da cidade, instruindo-os pessoalmente na sua doutrina de redenção pelo amor. Mas, em um sábado, permitiu que colhessem espigas num trigal maduro e as comessem, porque estavam com fome. Isso deu margem a novas reclamações e represálias da parte dos fariseus, por se apropriarem de trigo ainda não colhido e não separada parte destinada aos pobres, como era costume, tendo Jesus, esclarecendo-os, perguntado se nos sábados os sacerdotes não realizavam, porventura, sacrifícios no templo, ou se não operavam circuncisão nesse dia. E se eles, fariseus, não sabiam que o próprio rei Davi, num sábado, estando com fome, penetrou no templo de Abiatar e comeu os pães destinados às cerimônias do culto? E ante o silêncio constrangido dos opositores, repetiu a frase decisiva dizendo que o homem não foi feito para o sábado, mas sim o sábado para o homem. Capítulo 28. Hostilidades do Sinédrio. Relatórios circunstanciados desses acontecimentos eram enviados constantemente ao Sinédrio, em Jerusalém, pelos fariseus locais e pelos espiões daquele tribunal, que também estavam sempre presentes como homens do povo, às reuniões e às pregações de Jesus. Com esses elementos, já suficientes para desencadear represálias violentas, o Sinédrio, de certa forma indeciso pela imensa popularidade do Rabi Galileu no seio do povo, em todas as províncias e cidades, elaborou um plano de ação que pôs imediatamente em execução. Em consequência, todos os rabis fariseus e saduceus, todos os escribas e doutores da lei, todos os asans dirigentes de sinagogas e outras autoridades dependentes de sua jurisdição, foram orientados no sentido de reunir provas, com urgência, e arrolar o maior número possível de testemunhas sobre as transgressões feitas, tanto contra a Tora, como contra as regras de conduta, costumes e praxes estabelecidas pelo Sinédrio em pleno vigor na Palestina e na diáspora. Havendo, pois, aumentado visivelmente as pressões contra ele e seus discípulos, que eram constantemente procurados e interrogados por agentes oficiais, Jesus retirou-se para a cidade de Naim, situada a sudeste de Nazaré, nas proximidades do Monte Tabor, onde sua chegada causou muito alvoroço. Cansados da viagem, ele e seus discípulos pararam em uma praça, à sombra de algumas árvores, para descansar, enquanto o povo foi ali se aglomerando, não só para conhecer tão afamado Rabi como, também, para pedir-lhe graças e curas de suas moléstias, como sempre ocorria. Nesse local, aproximou-se dele um homem rico, Simão, Rabi fariseu, que o convidou para uma ceia em sua casa. Jesus percebeu logo que o convite tinha outras intenções, porém aceitou-o e, à hora marcada, compareceu à sua casa, acompanhado de seus discípulos. Simão, por sua vez, convidou amigos influentes da cidade, inclusive alguns doutores da lei, isto é, pessoas eruditas, conhecedoras a fundo da Tora. Conhecendo a fama do profeta Galileu, dos seus atritos verbais com os fariseus de outras partes e, certamente, cumprindo as instruções do Sinédrio, no sentido de acumular provas contra Jesus, valia-se Simão da oportunidade magnífica para obter vantagens, comprometendo ante testemunhas de indiscutível idoneidade. Assim, sabendo que Jesus não se atinha a formalidades e aos ritos da purificação pessoal, deu ordens a seus escravos para que a todos os convidados oferecessem água para as abluções usuais, menos a Jesus, e assim foi feito. Em seguida, mandou apresentar-lhe os pãezinhos de costume, envoltos em pano alvo de linho, e todos se escandalizaram por ver Jesus parti-los assim mesmo, sem lavar as mãos, ou reclamar contra essa falha da hospedagem. E então começaram a interpelá-lo sobre isso, respondendo Jesus que não é o que entra pela boca que faz dano, mas o que dela sai. Da mesma forma, com sua indiscutível superioridade moral, interpretava os textos que lhe eram postos pelos interrogantes, uns em seguida a outros, sem interrupção. Capítulo 29. Maria de Magdala. Nessa altura do ágape, verificou-se um tumulto à porta da casa, onde se aglomerava o povo e onde também estavam, juntos, os discípulos, que não tiveram autorização para entrar na sala do banquete, e, logo em seguida, afastando os criados que tentavam detê-la,
penetrou no recinto uma mulher jovem e bela, vestida de panos de cores diferentes e olhando em torno, com evidente desprezo para os demais convidados. Localizou Jesus, que se achava um tanto afastado dos outros e, reconhecendo-o, atirou-se a seus pés, chorando.